E aí como ficam, né, os honorários para a assistência técnica, certo? Pois bem, vamos aqui na sequência. Duas mensagens têm que estar sempre dentro, né, da nossa mente quando a gente está pensando numa fixação justa de honorários, adequada ao caso, né, e que se justifique tanto para o cliente quanto para o advogado que vai atuar no caso. Então, primeira observação, usar de parâmetro os orçamentos de reparos, porque eles vão me proporcionar uma, hã, como é que eu posso dizer? Eles vão me dar uma noção, né, do tamanho da importância desse caso, certo? Então, os orçamentos de reparo são um forte aliado, né, para nós advogados, para tomarmos por base. E aí, a segunda observação é cobrar os honorários iniciais, né, de acordo com os procedimentos que a gente pretende adotar para o caso. Como eu disse no início, você viu que eu já pensei em duas medidas judiciais possíveis, né? Mas existe um passo a passo, que é o que eu mais recomendo para esses casos de defeitos de obra, né, que nem sempre, infelizmente, é possível seguir, ou porque o cliente não adere à orientação, ele tem pressa, ou ele pensa de uma maneira diferente, ou porque, como nesse caso que eu estava mencionando para vocês, eu estou sucedendo um advogado que não estava conseguindo atuar de uma maneira que o cliente, né, ficasse satisfeito, então acabou, né, buscando, né, a nossa contribuição, a nossa ajuda aqui para esse caso. Então, aí a gente já pega o caso encaminhado da maneira como está, né? Infelizmente, às vezes acontece isso, com todos nós é possível que isso aconteça. Aí nós temos que lutar de acordo com as armas que estão em jogo. Mas olha só o passo a passo aqui que eu habitualmente sugiro, e aí eu vou dar umas noções, umas ideias assim de valores mínimos, né, de cobrança. Então, alguns valores aproximados que poderiam servir de base, tá, no nosso passo a passo que a gente indica na nossa aula de assistência, né, no nosso módulo de assistência técnica. Primeiro, a notificação extrajudicial. Tá. Ah, Rafael, mas os caras já brigaram, já discutiram, já mandaram e-mail, já mandaram saque, já fizeram de tudo. Mesmo assim, tu recomenda que se faça uma notificação extrajudicial? Sim, eu recomendo, tá? Por quê? Porque na notificação extrajudicial, primeiro que ela é feita por mim, né? Ou seja, por nós advogados. Então vai ter um caráter mais estratégico. Ela já vai, digamos assim, plantar, semear coisas boas para a gente defender na ação judicial. Então imaginem comigo o seguinte: realmente já houve troca de e-mails, já houve discussões, já houve debates. Pode ter acontecido isso? Sim, pode ter acontecido isso sim. Né? Mas isso está desorganizado. Né? Isso está um pouco desorganizado. Então, a minha notificação extrajudicial, eu gosto de usá-la para também organizar uma linha do tempo. Quando aconteceram os problemas, quando aconteceram as primeiras reclamações, quais foram os retornos transmitidos pelos responsáveis, porque nessa linha do tempo, além de ficar tudo bem comprovado, que eu vou registrar isso numa notificação extrajudicial, né? Para além disso, né, eu ainda vou poder preparar o terreno para que, se não houver uma negociação positiva, eu tenha já pavimentado um caminho coerente, correto, para uma medida judicial. Né? Eventualmente, se houve já trocas de notificações anteriores, mesmo assim, eu posso incluir elas na minha linha do tempo e dar, né, a noção exata de tudo que aconteceu. É como se fosse um fecho da situação. Então, eu gosto da notificação extrajudicial que organiza os dados, as coisas, né,
prepara a historinha de uma maneira bem objetiva. Ó, aconteceu isso nessa data, houve a aquisição, houve a entrega nessa data, houve essa reclamação, houve esse retorno, houve essa notificação, houve essa contra-notificação, e aí eu faço um desfecho onde eu apresento as intenções do nosso cliente, que é a técnica da ameaça crível, né, que eu sempre falo, eu costumo falar sempre para vocês da ameaça crível. O que que é a técnica da ameaça crível? Antes, mesmo a gente atuando, preparando, pavimentando a estrada para uma medida judicial, ainda que a gente pavimente a estrada para uma medida judicial, eu estou sempre partindo do pressuposto que o meu objetivo é uma negociação. Eu prefiro negociar, resolver o assunto e cair fora. Nem sempre isso acontece como a gente quer, mas eu vou me esforçar ao máximo, né, para que isso ocorra. Então, parte do meu esforço máximo é a ameaça crível. O que é a ameaça crível? A ameaça crível é quando eu exponho de uma maneira os fatos que fique muito claro, e as pretensões do meu cliente, que fique muito claro para a outra parte, que ainda que ela resista, que ela não tenha interesse em ceder para o meu cliente, ou que ela não gostaria de ceder para o meu cliente, que fique claro para ela que existe risco. Existe risco, ela está em risco, né? Para quê? E por isso ameaça crível, né? Então, por isso que a coisa tem que ser organizada, documentada, bem organizada, bem acertadinha. Porque quando o outro lado, né, pode ser que ele não goste da minha intenção, mas quando o outro lado percebe que existe realmente um risco, tá? Quando isso acontece, quando existe a percepção da ameaça crível, ou seja, um risco de que uma medida judicial torne até mais cara o problema, né, a solução do problema, quando isto acontece, eu estou preparando um terreno para que a outra parte venha para a mesa, é como se fosse um convite para que a outra parte venha para a mesa para negociação, certo? Ah, mas Rafael, às vezes eu faço isso e não dá certo, os caras não me escutam. Ok, mas você fez sua parte, faz parte da técnica, tá? Temos outros passos que a gente vai seguir, né, em seguida, tá? Na sequência, eu sugiro que a gente faça uma produção antecipada de prova. Ah, mas nem sempre os caras fazem, não querem fazer. Esse caso mesmo que eu mencionei para vocês, que está aqui de referência, né, na aula, eu peguei andando, não fizeram a produção antecipada de prova, seria essencial ter feito, tá? Seria muito bom se tivesse sido feito. Não fizeram, ok. Mas, como eu sugiro, né, no nosso passo a passo, a realização da produção antecipada de prova, porque é uma estratégia bacana para defeitos, né, eu também estou sugerindo aqui, né, a fixação de honorários. Então, olha só, antes de eu entrar na produção antecipada de prova, essa notificação, qual o preço dela, né? Qual o valor dela de mercado? Eu estou sugerindo aí de R$ 1.000 a R$ 5.000. Ah, mas qual é o critério, Rafael? A importância do caso, né? Às vezes uma notificação dessas ele tem o mesmo eh, gera assim o mesmo esforço que a gente utiliza para produzir uma petição inicial, né? Às vezes ela pode até ficar curta, mas porque eu não vou entregar todo o jogo que eu entregaria numa petição inicial, mas ela ficou curta, mas eu fiz um exame completo da situação, muito parecido com o exame que eu faria para fazer uma petição inicial, tá? Então ela tem que ter um preço, né? Ela tem que ter um preço. Ah, mas por que de 1.000 a 5.000? De acordo com a importância do caso. Então, se eu vou pegar casos menos relevantes, eu vou ter que reduzir esse preço da notificação, né? Se eu pego casos mais importantes, ele vai ser aumentado. Mas se o caso é muito, muito importante, bom, isso aqui é parâmetros mínimos. Não estou dizendo um caso muito, muito relevante, envolvendo loteamentos, né, imóveis de luxo, loteamentos, evidentemente, né, esse preço ele não tem teto, ele vai aumentar. Isso é só porque normalmente os colegas me pedem um parâmetro. Então, eu estou dando aqui, né, um parâmetro. Ah, mas o caso é bem pequenininho, Rafael, e eu quero pegar porque vai ser uma porta de entrada lá para determinados clientes. Posso cobrar, sei lá, metade de 1.000?
Pode, não tem problema, não existe também nada que te impeça de fazer isso, de acordo com o mercado onde tu está estabelecido. Então, vale para cima, né, e vale para baixo. Então, isso aqui é só para ajudá-los, tá? A referência. E a produção antecipada de prova, que é quando eu faço um requerimento judicial para fazer uma perícia. Bom, aqui já é quase uma ação judicial, né? Quase uma ação judicial. Aí eu botei parâmetro ali de 2.000 a 10.000 reais, mas vale as mesmas observações da notificação. Se o caso é muito grande, pode ser bem acima disso. Se o caso é muito pequeno, né, pode até ser reduzido, né? Por isso que tem esse distanciamento tão grande, assim, de 2 a 10.000 reais. Ela é quase uma ação judicial, só que ela é uma ação, é como se fosse uma ação judicial só para perícia, né? Então tem uma relevância bastante grande, né? Você entra com requerimento em juízo só para realizar a perícia. Ela é muito útil, por quê? Porque com o resultado da perícia, né, que comprova o defeito, é muito mais provável, aí a minha ameaça crível, lembram dela? Ela fica muito mais contundente. Eu disse: "Ó, já tenho a perícia a meu favor, né, já tenho defeito consolidado". E aí, meu amigo, as chances de que eu precise de uma medida judicial se reduzem muito, porque ao outro lado daí percebe, né, que do ponto de vista técnico, né, ele não tem mais defesa, agora é só discutir o quanto, né. Então se é só para discutir o quanto, vai correr o risco do juiz definir? Não, negocia antes. Então por isso que a produção antecipada de prova ela é muito, muito bacana.